Olá, caros alunos, tudo bem? Desejo muita saúde para todos, que todos estejam se cuidando, que seus familiares também estejam bem. Eu sou a professora Fernanda Caldas de Química e hoje vamos falar sobre o átomo. Então, já se discutia na época dos gregos, né, em 450 a.C., do que a matéria ela era constituída, do que ela é formada. E com isso, os gregos Leucipo e Demócrito dividiram uma determinada matéria até chegar num ponto em que não conseguia mais a divisão, ou seja, ela se tornava indivisível. E com isso nós temos a origem da palavra átomo. A palavra átomo é uma palavra de origem grega que significa não, tomou partes, ou seja, sem partes. Então, o átomo significa indivisível. No entanto, os gregos eles não estudaram cientificamente o átomo. E aí eram só conjecturas filosóficas, debates filosóficos sobre a constituição da matéria. E vamos lá, bem mais tarde, né? A gente já está falando no momento depois de Cristo, em 1803, um químico inglês chamado John Dalton resolveu retomar a ideia dos gregos e afirmar que toda a matéria é formada por átomos. E com isso a gente tem os postulados de Dalton. O que ele afirmou? Além disso, né, que toda a matéria é formada por átomos, os átomos então não podem ser criados e nem destruídos. Além disso, nós temos átomos que são maciços, esféricos e indivisíveis. Essa informação é muito importante, porque a gente tem um átomo num modelo que a gente chama modelo de bola de bilhar. Além disso, nós temos um elemento químico como sendo um conjunto de átomos de mesmas propriedades, que significa tamanho e massa. Então, por exemplo, nós temos os alunos da turma, né, que são cada aluno um elemento químico, porque cada um tem a sua individualidade, mas o conjunto de cada um de vocês compõe uma determinada turma. Então, por exemplo, um conjunto compõe os alunos do 9º ano, do 1º ano, do 3º ano. E aí o que define se você é do 9º, do 1º, do 3º? São as mesmas propriedades, ou seja, são todas as matérias que vocês já aprenderam, que é o seu currículo acadêmico. E com isso a gente define então que aquele determinado aluno se encontra num conjunto, nesse conjunto de turma, né, possuem as mesmas aptidões, possuem o mesmo currículo, né, acadêmico, para que ele seja então um aluno daquela determinada turma. Além disso, nós temos átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. É claro, né? Então, cada um tem a sua identidade. Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio tem as suas determinadas características. O átomo de oxigênio também tem as suas determinadas características. E com isso eu não posso confundir um átomo de hidrogênio com um átomo de oxigênio. E por fim, substâncias químicas diferentes são formadas por combinações de átomos diferentes. Se a gente estiver falando da água, por exemplo, eu estou combinando H2O, dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio. Se eu estiver combinando, por exemplo, o gás oxigênio, eu vou ter somente o O2, né? Então eu tenho já dois átomos de oxigênio para formar o gás oxigênio. Então é claro que a gente vai ter combinações de átomos diferentes para falar de substâncias químicas também diferentes. Nós temos os símbolos químicos que representam de John Dalton, né, a representação desse modelo maciço, esférico, indivisível, que é conhecido como modelo bola de bilhar. Então Dalton representava os elementos químicos através de maciças esféricas indivisíveis e de tamanhos diferentes, né? E também cores diferentes. Então nós temos, por exemplo, o hidrogênio, que é representado, é o nosso átomo bem pequenininho, né? O menor átomo que a gente encontra na tabela periódica, que está sendo representado por branco, por uma esfera branca pequena, reduzida, e comparado ao enxofre, por exemplo, que já é uma esfera amarela, de maior massa, de maior tamanho, né? Então são as cores e os tamanhos dos átomos, ok?
Vamos lá, vamos seguir então agora para o nosso segundo modelo atômico, que é o modelo de Thomson. O modelo de Thomson, então, se baseou nos estudos de raios catódicos. E com isso nós temos então esse britânico, que é o cientista Thomson. Ele realizou uma série de experimentos utilizando raios catódicos. Então a gente tem experimentos com tubos bem semelhantes a tubos de televisões, de tubos antigas, da época das nossas avós, né, que existia esse mesmo processo. A gente tem um gás submetido a baixa pressão, né, e no vácuo, e com isso a gente tem a possibilidade de observar o comportamento desse gás, que tem átomos daquele determinado gás, para ver o que existe nessa composição desse átomo. E com isso, o que foi descobrido? Foi descobrido, então, um fluxo de partículas menores que o próprio átomo, integrantes de toda a espécie de matéria e também possuindo cargas elétricas negativas, que são os elétrons, ok? Então, o que foi importante nessa descoberta? Foi que o átomo ele é divisível. Nós temos partículas ainda menores que o próprio átomo, que são conhecidas como elétrons, que são partículas de carga elétrica negativa. Ou seja, o modelo de Thomson explicou para a gente, né, para a comunidade científica, que o átomo ele é divisível, que ele possui partículas menores do que o próprio átomo. E aí nós temos aqui a imagem, né, do laboratório de Thomson, nós temos a imagem do nosso experimento de tubos de raios catódicos e nós temos a conclusão desse experimento, em que a gente tem um modelo conhecido como pudim de passa ou panetone, que existe uma grande esfera positiva e não maciça, até porque se eu tenho um panetone, eu posso cortar um pedaço desse panetone e comer, né? Eu posso também tirar um pedaço desse pudim de passa, então por isso que ele é divisível. E com isso, né, nesse nosso modelo divisível, a gente tem uma grande massa positiva e partículas negativas, que são os elétrons incrustados nessa grande massa positiva, que neutralizam a parte positiva do átomo, ou seja, o positivo com o negativo se neutraliza e o átomo então é uma espécie eletricamente neutra, ok? O átomo é neutro porque o positivo anula o negativo, mesmo eu podendo dividir, né? Tirar um pedaço aí, já que ele é divisível. E com isso nós temos a descoberta do nosso elétron. É a primeira partícula subatômica do átomo a ser descoberta. Agora vamos falar então sobre o nosso próximo modelo, que é o modelo atômico de Rutherford. Nesse modelo, que foi em 1893, né, o químico Rutherford, ele estava estudando agora sobre radioatividade, já que o momento, né, era radioatividade, e a gente tinha um casal muito importante, que é o casal Curie, que estudava sobre radioatividade. E com isso nós temos o experimento que ele realizou. Ele pegou então lâminas de ouro, folhas de ouro, e com isso ele conduziu partículas alfa, que são partículas de carga positiva, através do polônio, que é o elemento radioativo, e ele observou a trajetória então dessas partículas alfa de carga positiva ao atravessar então átomos da fina folha de ouro. Então ele observou vários comportamentos. Então aqui nós temos a imagem dele no laboratório e nós temos então o resultado de algumas trajetórias da partícula alfa, que é representado em vermelho, e que a gente tem então alguns desvios, alguns momentos em que ela passa direto, e com isso a gente tem a conclusão sobre o modelo de Rutherford-Bohr. Então, nós temos aqui o polônio, que é o responsável pela partícula alfa, que é um elemento radioativo. Nós temos anteparos, né, que direcionam então esse fluxo de partículas alfa até elas chegarem então
no nosso anteparo, em que a gente tem a lâmina de ouro. E aí, com isso, a gente tem um comportamento diferenciado dessas partículas, que elas são, então, reproduzidas num anteparo coberto de sulfeto de zinco, como se fosse um raio-x, né, um carbono ali, que está representando o comportamento dessas partículas, em que a gente consegue ler o que aconteceu, né, após a partícula alfa, que é positiva, atravessar a lâmina de ouro. Lembrando que se a gente está falando de uma lâmina de ouro, a gente tem átomos de ouro, né? Então a gente está estudando o comportamento de átomos de ouro, né, em função das partículas alfa, que são partículas positivas. Então a gente observa aqui, né, um comportamento em que a gente tem cada esfera em vermelho, desculpa, em amarelo, representa um átomo, e que a região central com um pontinho é o núcleo desse átomo, que é o núcleo atômico, e a gente tem várias trajetórias observadas, algumas que são desviadas bruscamente, algumas que seguem em frente, algumas que são desviadas de uma forma bem simples, né? Pouco brusca, como nos outros exemplos. Então a gente observa comportamentos diferentes da trajetória, né, dessas partículas alfas quando entram em contato com o núcleo atômico dos átomos de ouro que estão presentes, né, nessa nossa finíssima folha de ouro. O que ele observou nesse comportamento, né? Que a maioria das partículas alfa, elas atravessavam sem sofrer nenhuma alteração na sua trajetória. Algumas partículas alfa, elas então se rebatiam para o lado oposto, né? Como se elas estivessem se repelindo, já que elas são positivas, e encontravam então algo também positivo como elas. E além disso, poucas partículas alfa sofriam algum desvio na sua trajetória. E com isso, Rutherford Bohr ele descobriu então algumas explicações sobre essas trajetórias, e nós temos um modelo que a gente chama de modelo planetário ou sistema solar. As explicações de Rutherford foram as seguintes: o átomo possui espaços vazios, já que a maioria das partículas alfa atravessavam e não sofriam desvios em sua trajetória. O centro do átomo, então, contém um núcleo muito pequeno, denso e que possui carga positiva, que é o que repelia as partículas alfa também positivas. E com isso, nós temos, então, a característica de um núcleo nesse átomo. Além disso, para que a carga total desse átomo, que a gente acabou de descobrir que existe algo positivo, e nós temos já a evidência, a comprovação, na verdade, de partículas negativas que vieram lá do modelo de Thomson, no modelo pudim de passa, a gente precisa de uma neutralidade, o positivo do núcleo do átomo com o negativo do elétron, descoberto já no modelo de Thomson e também confirmado nesse modelo de Rutherford Bohr, e com isso o átomo é uma espécie eletricamente neutra. Então, o modelo do átomo de Rutherford é baseado em observações e explicações que propõem que o átomo é formado por um núcleo positivo, rodeado por um imenso espaço vazio, no qual estão localizados os elétrons, que é na região que a gente conhece como eletrosfera. Então, vamos lá, nós temos a figura desse modelo de Rutherford, que a gente chama de modelo planetário ou sistema solar, que o núcleo é positivo, em torno do núcleo nós temos grandes espaços vazios. Nesses espaços vazios, nós temos, após esses espaços vazios, nós temos a eletrosfera, em que giram cargas elétricas negativas, tá? Então, nós temos o nosso modelo planetário, ok? Vamos seguir, então, para o nosso próximo modelo, que é o modelo atômico de Bohr, né? Bohr, gente, só para vocês terem uma ideia, Bohr ele era aluno de Rutherford. Por que ele entrou para discutir sobre o modelo atômico também, né? Além da competência dele acadêmica, né, existia também uma comunidade científica que queria explicações sobre o porquê o átomo, já que possui um núcleo positivo
e os elétrons negativos que giram na eletrosfera, por que que esses elétrons negativos eles não vão colapsar, não vão cair nesse núcleo positivo, já que sinais opostos se atraem? Então eles queriam saber como, Rutherford, como que você explica a estabilidade do átomo? A gente não está conseguindo entender. E aí Bohr, que era aluno de Rutherford, ele resolveu então retomar os estudos do mestre e explicar através, né, da situação, através da natureza da matéria, dos estudos sobre propagação de luz que eram desenvolvidos por Isaac Newton, né, que a gente tem aí um prisma que em vários comprimentos de onda a gente tem, né, a propagação das cores, e ele resolveu justificar, né, a explicação, justificar o modelo de Rutherford-Bohr para explicar e comprovar a estabilidade do átomo, ok? E aí com isso aqui nós temos a foto de Rutherford-Bohr e a explicação do porquê esse núcleo que é positivo e o elétron que é negativo, ele não vai colapsar no núcleo do átomo. Então nós temos valores quantizados ou quantificados de energia, por isso que a gente tem N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, que são valores quantificados ou quantizados, como eu já havia falado. E aí, se esse elétron, por exemplo, se encontra no N igual a 1 e ele recebe uma energia, ele absorve uma energia, que ele consegue saltar para um nível acima do dele, por exemplo, N igual a 2, a gente passa do estado fundamental, que é o estado original, para um estado excitado, quando ele vai para um nível energético acima do dele, que já é um nível quantificado ou quantizado, que é baseado nos estudos de Newton, de Planck, né? E aí, com isso, da física quântica, bom, com isso a gente passa nesse salto para um nível energético acima, isso não vai durar para sempre, né? E essa situação houve absorção de energia. Como na natureza nada se cria, tudo se transforma, a gente precisa devolver essa energia que foi absorvida. De que maneira? Né? Depois de um determinado tempo, esse elétron que se encontra no nível energético acima, que a gente chama de estado excitado, volta novamente, é um bate-volta, né? Volta novamente para o estado fundamental. E com isso agora ele vai passar a liberar energia. Aquela energia que ele absorveu, ele passa a liberar. Então, um exemplo bem simples, né? Vocês, alunos, né? Ou os professores também, nós vamos para a escola, ok? Né? Então, nosso referencial é um nível energético acima do que a gente está, porque a gente está em casa e a gente vai para a escola, ok? Então, a gente sai do estado fundamental e vai para um outro estado que a gente chama de excitado, tá? É um nome meio obsceno, mas é assim mesmo, tá? Vamos lá. Então, estado fundamental para estado excitado. Casa para escola. É claro que a gente não vai passar a vida toda na escola, né? A gente precisa voltar para casa. Então, o que vai acontecer, né? A gente primeiro absorveu energia para chegar na escola. E a gente vai ter que devolver essa energia absorvida para voltar para casa. Então, a gente sai da escola, tocou o sinal lá do nosso intervalo, né? Do término, na verdade, da aula. A gente vai voltar para casa. Então, a gente vai agora liberar essa energia que foi absorvida e sair do estado excitado, escola, e voltar para o nosso estado fundamental. É um bate e volta. É como se você estivesse indo para a aula e voltando para a aula, ok? E aí a gente está saindo de um nível, né, e entrando num outro nível e voltando para o que era antes. Saindo de casa, indo para a escola e voltando de novo para casa. Isso a gente precisa absorver e liberar energia, mas sempre a mesma quantidade de energia. Por isso que a energia é quantificada ou quantizada, e isso justifica a estabilidade do átomo. Por isso que o átomo tem um elétron, né, que é negativo, sem colapsar no núcleo do átomo, que tem carga positiva.
ok? E com isso nós temos os nossos níveis de energia, que é quando eu tiver, por exemplo, com o meu elétron no nível de energia 1, ele vai representar a camada K, o nível de energia 2, que é o segundo nível mais afastado do núcleo, a camada L, o terceiro nível, que é o terceiro mais afastado, a camada M, até chegar na camada Q. São 7 níveis energéticos. E qual é o total de elétrons? A camada K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N igual a 32, O também 32, P igual a 18 e Q igual a 8, ok? Então vamos lá, gente. Por hoje é só. E aí a gente vai continuar agora falando nas nossas aulas ainda sobre átomo, mas falando um pouquinho mais sobre esse estudo, esse lindo estudo aí sobre átomo, porque a química ela é feita de átomos, ok? Assim como nós, seres vivos, somos feitos de células, tá bom? Beijos em todos, beijos no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.